Banca de estudo, aprovação. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de linguagens e hoje nós vamos falar sobre os gêneros e tipos textuais. De antemão, queria pedir a vocês que vocês deixassem próximo um caderninho para anotar algumas coisas, né? Eu sempre recomendo isso, principalmente nessa aula, que nessa aula a gente vai trabalhar bastante com textos, e aí a gente vai ler um pouquinho, tá certo? Peço desculpas aí se ficar uma leitura um pouco cansativa, mas vai ser importante a gente fazer esse trabalho, ok? Vejam só, por que nós precisamos estudar a respeito dos gêneros e tipos textuais? E aí eu trouxe para vocês a matriz de referência do Enem, tá bom? Tem aí embaixo o link para vocês acessarem, é o portal do INEP. E aí eu trouxe para vocês o que fala a competência da área 6. E a habilidade 18 especificamente, só para que vocês realmente possam entender a importância desse conteúdo que a gente vai estudar hoje. Então veja bem, a competência da área 6 diz o seguinte, que é importante que a gente possa compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação, ou seja, toda a funcionalidade textual, né, que a gente já falou a respeito disso. E na habilidade 18, vai dizer o seguinte, identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Então, assim, eu trouxe apenas essa habilidade 18, mas se você pegar toda a matriz de referência da área de linguagens, você vai notar a importância com relação ao estudo, à leitura, compreensão e interpretação de textos. E quando a gente fala de textos, nós estamos falando diretamente de gêneros e também dos seus tipos, né, dos tipos textuais que existem. Então, eu queria pedir a vocês que vocês prestassem bastante atenção, porque muitas questões exigem exatamente essa habilidade que a gente acabou de ler. E muitas questões para vocês resolverem, vocês precisam dominar bem isso aí, ok? Então, para começar, vamos entender primeiro o que são os gêneros textuais. Tá bom? Muitas vezes as pessoas confundem gênero textual com tipo textual. Então, vou explicar para vocês um por um. Começando com o termo gênero, gente. Então, veja bem. Quando eu falo de gênero, eu estou falando de diferentes formas textuais que existem e que são formas que envolvem tanto a questão da circulação, porque os textos eles têm diferentes meios de circulação, não é verdade? Tem também um conjunto de características, que são características geralmente padronizadas, geralmente estáveis e também identificadas através do suporte em que esse texto aparece, né? Vou dar um exemplo, um jornal, um site, uma revista e por aí em diante. A questão do estilo, o conteúdo, a composição e a função. Então, veja bem, quando eu falo de gênero textual, eu estou falando a respeito das diferentes formas de texto que existem. Por exemplo, se eu falo de carta, eu estou falando de um gênero textual. A gente sabe que para que se escreva uma carta, a gente tem algumas exigências, a gente tem um modelo a ser seguido. Se você vai escrever um currículo para entregar numa empresa, você também tem um currículo a ser seguido. Então, carta é um gênero, currículo é outro gênero. Compreende? Se você escreve um bilhete, já tem um outro gênero, que já tem um outro formato. Então, cada gênero possui um formato pré-definido e que une todas essas características que eu trouxe para vocês. A questão da circulação, a questão do suporte, que é exatamente onde esse texto vai aparecer, a questão do estilo, do conteúdo e por aí em diante. Então, quando a gente fala de gêneros textuais, a gente tem que pensar de maneira infinita, porque existem inúmeros gêneros e cada vez mais, principalmente hoje em dia que a gente está nessa época de internet, né? Essa evolução da tecnologia, a tecnologia avança cada vez mais rápido, novos gêneros surgem a todo instante. Ok? Então, uma das competências, né, que o candidato ele precisa desenvolver bem para se sair bem na prova do Enem, na prova de linguagens, é exatamente conseguir reconhecer os gêneros textuais, reconhecer essas características, tudo isso que envolve.
ok? Agora a gente vai entender o que são os tipos textuais. Então veja bem, gente, os tipos textuais já são formados, na verdade, por um conjunto fechado, certo? É um conjunto de enunciados, como diz a definição, organizados em uma estrutura bem definida, facilmente reconhecida por suas características preponderantes. Podem variar entre 5 e 9 tipos. Normalmente nós falamos desses 5 tipos aí, que são a narração, a argumentação, a descrição, a injunção e a exposição, ok? Então, os tipos textuais já têm relação com a questão de como o texto, né, ele se mostra assim no seu objetivo, na sua função em si. Nós temos textos que são narrativos, né? Porque se tem uma predominância por estruturas de narração, ou seja, de contar fatos, né? De contar histórias. Já temos textos que são predominantemente dissertativos, ou como eu trouxe aí, argumentativos, né? Onde nós temos aí a predominância pela exposição, pela defesa de um argumento, aliás, de um ponto de vista através de argumentos, e assim por diante. Então, são características que os textos possuem, tá certo? Que variam de acordo com a função, com o objetivo que o texto tem. Ok? E aí, para a gente poder comparar com o que a gente viu anteriormente, que são os gêneros textuais, é importante a gente perceber nessa pirâmidezinha aí que o tipo, ele se apoia no gênero, ok? Então, o gênero é o que vai chegar para a gente. O gênero vai ser o texto em si, né? Ou seja, você pega, por exemplo, um artigo de opinião. Um artigo de opinião é um gênero textual, em que nesse texto, normalmente, predominantemente, você vai encontrar sequências argumentativas, não é isso? Porque a gente tem a defesa de uma opinião. O artigo de opinião, ele faz a defesa de um ponto de vista apoiado em argumentos, ok? Então, os tipos textuais normalmente são apoiados nos gêneros textuais. Alguma dúvida? Então, qualquer dúvida, gente, façam as anotações de vocês. Ao final da aula, vocês sabem que eu sempre falo a respeito dos materiais extra, né, que eu disponibilizo. Então, façam as anotações de vocês e também fiquem ligados aí que temos os outros canais, né, como o Google Classroom e etc., para que vocês possam tirar as dúvidas. Beleza, gente? Então, vejam bem, eu trouxe aí para vocês os 5 tipos principais, né? Os 5 tipos de texto que eu havia falado anteriormente. Então, começando com a narração, texto narrativo. Texto narrativo, como já diz o próprio nome, né? A função de um texto narrativo é narrar, é contar fatos. Ok? Então, em um texto como esse, a gente tem, por exemplo, a predominância de verbos no presente ou no pretérito perfeito do indicativo. Por quê? Porque verbos, normalmente, né, em textos narrativos, são verbos de ação. Então, numa narração, a gente faz o uso, né, primordialmente, né, preferencialmente, por verbos que indicam ações, porque nós contamos histórias, né? Por exemplo, Joãozinho foi à padaria, encontrou seu primo, conversou com ele e por aí em diante. Então, você tem aí, numa sequência como essa, a presença de verbos, né? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, eu utilizei mais verbos no pretérito, no passado, e aí esses verbos acabam dando uma sequência de fatos que foram acontecendo. E aí a gente tem uma contação de uma história, ok? E também temos a sucessão de ações, né? Como eu falei agora, até utilizei um exemplo. E o objetivo de um texto narrativo é contar uma história, beleza? Já falando de um texto descritivo, gente, a descrição, como o próprio nome fala, ela se caracteriza por você descrever algo, você trazer traços de algo, né, ou de alguém, por exemplo. Então, trata a respeito da caracterização de algum elemento ou de alguma pessoa. Normalmente, num texto descritivo, a gente tem uma presença forte de verbos no pretérito imperfeito ou no presente do indicativo, ok? E, principalmente, num texto descritivo, numa sequência descritiva, a gente tem o uso de adjetivos. Os adjetivos são
importantíssimos em um texto descritivo. Por quê? Porque quando você faz a descrição de alguma coisa, de algum ambiente, de algum lugar, de alguma pessoa, normalmente você utiliza adjetivos, não é verdade? Quando você vai descrever uma sala de estar, você fala: a sala é grande, a sala é ampla, a sala é decorada e por aí vai. Então, essas palavrinhas que você utiliza para caracterizar algo são adjetivos. Então, numa sequência descritiva, normalmente, a presença de adjetivos é importantíssima. Vamos falar agora do texto argumentativo. Gente, o texto argumentativo, ele também pode ser chamado de dissertativo, ok? E o que é dissertar? Dissertar é defender um ponto de vista. Ok? Então, normalmente a gente faz isso quando a gente está em um debate ou até em uma roda de conversa em que surge algum assunto e a gente quer expor a nossa opinião. Na própria redação do Enem, na verdade, a gente também faz uma dissertação e por aí vai. Só que aí é importante a gente saber que um texto dissertativo, argumentativo, e aí eu vou focar nessa palavra, argumentativo, não é simplesmente a exposição de uma opinião e só. A gente tem um apoio de argumentos. Então, não basta você apenas expor uma opinião, você precisa saber selecionar e utilizar argumentos em defesa dessa opinião, em defesa desse ponto de vista. Normalmente, nós utilizamos verbos no presente do indicativo, tá bom? Porque quando a gente fala, por exemplo, de verbos no pretérito, né? Normalmente a gente usa mais nos textos narrativos, né? Porque a gente está contando uma história, contando um fato, né? O que aconteceu. E o objetivo de um texto dissertativo, argumentativo, é convencer o leitor. Tá bom, gente? Já no texto expositivo, o que é o texto expositivo? É um texto que tem como objetivo apresentar informações, certo? Sobre um assunto, expor informações. Então, normalmente é o que a gente faz quando a gente faz uma apresentação de um trabalho na escola, um seminário, ou quando a gente escreve uma redação, né, um texto científico, algo do tipo. Então, normalmente um texto expositivo, ele expõe informações a respeito de um assunto. Para que você possa escrever um texto expositivo, é importante, lógico, né, gente, que a gente possa realmente ter domínio do conteúdo. Tá bom? Então é importante que a gente realmente conheça o conteúdo para que a gente possa expor informações. Tá certo? Normalmente, num texto expositivo, há a predominância de verbos no presente do indicativo. E o que é um texto injuntivo? Injunção trata-se de você transmitir regras, transmitir informações, no sentido de você fazer com que alguém tome algumas medidas, né? Faça algumas coisas, desenvolva algumas atitudes, algumas ações. Então, é normalmente um texto em que nós vemos, por exemplo, dicas para que se faça algo, né? Ou regras para que sejam tomadas em alguma circunstância. Então, a gente vê muito esse tipo de texto, né? Injunção, presente em gêneros como manuais de instrução, presente em, presente em receitas, né? Você pega uma receita de alguma comida, de alguma coisa, você vai ter lá um passo a passo a ser feito. Então, normalmente, esses textos aí, esses gêneros apresentam a injunção, tá bom? Então, nesses textos aí, nesses gêneros, a gente tem a predominância de verbos no modo imperativo, porque a ideia de indicar ordem, né? De fazer pedidos, e também do presente e do indicativo. E muitas vezes do infinitivo também, tá bom? Muito bem, então, isso aí é um resumo geral dos tipos textuais. Eu vou passar para vocês agora alguns exemplos na prática. Então, eu selecionei alguns textos e a gente vai analisar como é que esses tipos textuais, eles aparecem nos textos, como as sequências, né, narrativas, descritivas e por aí vai, aparecem nos gêneros textuais, para a gente poder perceber isso na prática. Ok? E por fim, eu vou deixar o texto, a parte da argumentação da dissertação, que eu já vou fazer um gancho com a redação do Enem. Uma informação importante, gente, veja bem. Um gênero textual, normalmente ele apresenta mais de uma sequência,
tá? Como assim? Ele apresenta normalmente mais de uma sequência de um tipo. Então, você pode pegar um gênero como um conto, né, que é um gênero da literatura, mas você dentro de um conto, além de você ter sequências narrativas, que aparecem bastante, né, porque num conto você tem a narração de uma história, você também pode ter sequências descritivas, né? Então, é importante a gente ver que um texto, um gênero textual, ele pode ter mais de um tipo textual na sua constituição, na sua construção, na verdade, ok? E aí eu trouxe um exemplo de um artigo de opinião, né? Voltando o exemplo do artigo de opinião, por exemplo. Então, o artigo de opinião pode apresentar uma sequência expositiva, porque normalmente quando você vai defender uma opinião, você faz antes disso uma exposição do tema, você apresenta um pouco a respeito do tema, e em seguida você vai introduzir a sua opinião, que é a sua tese, né, no artigo de opinião. Então você tem, além de uma sequência argumentativa, porque você vai construir a sua argumentação para defender essa opinião, você também tem uma sequência expositiva, porque você também vai trazer informações a respeito daquele assunto. Então, a gente percebe aí mais um outro exemplo de que em um gênero nós podemos notar sequências de tipos textuais diferentes, ok? E aí uma coisa que eu falei também para vocês, é importante a gente saber bem isso, que os gêneros textuais são ilimitados, gente. Muitas vezes os textos eles vão se reinventando. Eu vou dar um exemplo prático. Talvez vocês não chegaram a escrever cartas, mas no passado a carta era um gênero textual muito comum, né, na produção e tal. Mas hoje em dia, com o surgimento das novas tecnologias, da internet, do computador e tudo isso, a gente percebe que a carta em si, ela não é mais um gênero tão comum como antigamente. Antigamente, a gente, para se comunicar com pessoas distantes, a gente escrevia cartas. Hoje em dia, você envia um e-mail, você faz uma ligação do WhatsApp, você tem inúmeros recursos tecnológicos que acabaram, de uma certa forma, substituindo a carta ou aprimorando a carta, né? Porque o e-mail, na verdade, ele é quase um aprimoramento da própria carta, entende? Então, a gente tem exatamente isso, uma transformação dos gêneros textuais com o passar do tempo. E novos gêneros sempre vão surgindo. Pois bem, então, o texto 1 que eu selecionei para vocês é um trecho do romance Vidas Secas, que é um romance muito conhecido da nossa literatura, tá, gente? É um romance que eu até aconselho a vocês se inteirarem um pouco a respeito, né? Fazerem a leitura, procurarem resumos, coisas do tipo, porque é um clássico da nossa literatura, tá certo? É um romance de Graciliano Ramos, e aí eu escolhi um trechinho que diz o seguinte: a cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra em vários pontos, as costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com um saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Eu não vou ler o restante, mas aí vocês podem dar uma pausa no vídeo e fazer a continuação da leitura. Mas eu queria destacar essas duas sequências aí, uma em azul e outra em marrom. Na primeira sequência que a gente observa aí, nós temos uma predominância, né, por exemplo, de adjetivos, né, que são palavras que nós utilizamos para caracterizar. Então, você tem aí, por exemplo, quando o autor, o Graciliano Ramos, ele escreve dizendo que a cachorra tinha emagrecido, aí tem falando aqui a respeito do pelo, né, que caíra e tal. Então, a gente tem aí uma sequência, né, em que nós temos descrições. Nós temos uma descrição, na verdade, de uma personagem que é a cachorrinha baleia. Tá bom, gente? É o nome da cachorra. Então, a gente tem uma sequência descritiva. E por que a importância da sequência descritiva para um texto, né, como um romance? Então, a gente tem aí ao lado: sequências descritivas contribuem para a construção da imagem das personagens, do cenário e da época em que se passam as ações. Então, veja bem, se você está lendo um livro, gente,
em que você não tem a visão, né? Diferente de você assistir a um filme, por exemplo. Você não tem a visão, assim, materializada daquilo que você está lendo. As sequências descritivas nos ajudam a construir na nossa mente essa visão, essa imaginação, ou do personagem, ou do ambiente, e assim por diante. Então, em textos como esse, a sequência descritiva é importantíssima. E aí, no segundo trechinho, nós temos uma sequência em que predominam a narração, né? Nós temos uma sequência narrativa. Então, por que uma sequência narrativa? Porque nós temos uma construção, né, de fatos, né, que geram uma história, que geram uma narração em si. Então a gente tem, então Fabiano resolveu matá-la. E o que foi que ele fez em seguida? Foi buscar a espingarda. Depois ele listou. Então a gente tem, esse uso de verbos em sequência. Isso aí acaba trazendo essa ideia da narração em si. Tá bom, gente? Então, num texto como um romance, a sequência narrativa também aparece bastante. Eu diria que aparece até bem mais do que a sequência descritiva, tá certo? Mas os dois tipos textuais estão presentes. Então, é um exemplo que eu falei para vocês. Bom, gente, então algumas coisas importantes que a gente precisa entender sobre um texto como esse é que, normalmente, em um texto narrativo, né, e a gente fala que o texto é mais narrativo, apesar de ter sequências descritivas, porque a narração realmente é o que tem um maior destaque. É o seguinte, é que o produtor do texto, o autor do texto, ele escolhe um foco narrativo. Certo? O texto narrativo ele traz um foco narrativo, ou seja, a maneira como a história vai ser contada, através de que visão, através de que olhar. Então, o foco narrativo normalmente pode ser um foco em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Qual é a diferença? Quando eu falo que o foco narrativo é em primeira pessoa, o autor do texto, né, ele escolhe um dos personagens para ser o narrador da história. Certo? Então, a gente tem a preferência por uso de palavras, de verbos, de pronomes em primeira pessoa. Certo? Exemplo, eu estava na sala de casa quando meu pai entrou. Então, você tem esse eu, o verbo estava, o pronome meu pai, no meu, né, em meu pai. Então, são exemplos de palavrinhas que estão em primeira pessoa, tá certo? Caracterizam o foco narrativo em primeira pessoa. Já o foco narrativo em terceira pessoa é quando o narrador da história não é um personagem. É o que a gente costuma dizer que é um narrador observador, tá certo? Então, normalmente os verbos são em terceira pessoa, tá certo? Os pronomes também utilizados e não é um dos personagens que conta a história. Outra coisa importante a respeito de gêneros que possuem essas sequências aí que a gente estudou. Então, romance, novela, conto, crônica literária, as fábulas, as lendas, os contos maravilhosos, né, que são os contos de fada, entre outros, são gêneros textuais em que predominam as sequências narrativas e descritivas, tá, gente? Principalmente as sequências narrativas. Outra coisa importante é que, nesses gêneros, o produtor do texto organiza as ações das personagens em determinada ordem, situando-as em determinado lugar e tempo. Por quê? Porque a gente que lê a história, a gente precisa se situar naquilo que está sendo contado, a gente precisa entender, basicamente, aquilo que está sendo dito. Então, ele organiza toda aquela sequência, né, em lugares, em tempos, para que a gente possa entender, né, a sequência das ações. E essas ações se encadeiam e mantêm uma relação de causa e consequência, ou seja, um fato provoca outro e assim por diante. É assim que a história é contada. Tá bom, gente? Bom, no texto 2, eu trouxe para vocês uma notícia, que foi uma notícia do site Catraca Livre, e aí eu vou ler para vocês só um trechinho, na verdade, que é o início, em que diz o seguinte, o título da notícia é Jornal de Manaus faz manchete machista e promete retratação. E aí diz o seguinte, os exemplares do jornal Manaus Hoje, que circularam na última segunda-feira, dia 12, trazem uma manchete referente à vitória da seleção feminina de futebol sobre a Rússia no domingo por 4-0. Então, a gente tem aí a continuação, vocês podem pausar o vídeo e fazer a leitura, mas o que a gente precisa entender é o seguinte, em notícias e reportagens, né, nesse caso eu trouxe uma notícia, a gente tem a predominância de sequências narrativas, não é verdade? Porque em uma notícia você está narrando um fato que aconteceu, não é? Ou em uma reportagem, por exemplo.
E normalmente nesses gêneros, notícias e reportagens, a gente consegue responder algumas perguntinhas, como as perguntas o que, né, que se refere exatamente a que fato está sendo noticiado, quem, né, que seria quem é que está envolvido com com a execução desse fato, né, com a autoria desse fato. A gente tem também onde, né, que é exatamente onde ocorreu, quando ocorreu e assim por diante. Por que aconteceu, por que ocorreu. Então a gente tem normalmente as respostas para essas perguntas em textos como notícias e reportagens, tá certo? E isso normalmente a gente vai entender a partir da sequência narrativa. Se você ler só a primeira parte, né, da notícia, né, só o primeiro parágrafo, que normalmente a gente chama de lead, tá bom? A gente vai conseguir já responder algumas perguntas como essas. Não significa que em todas as notícias nós vamos ter as respostas para todas essas perguntas, mas algumas perguntas básicas, né, como o que, quem, onde, quando, a gente consegue responder normalmente lendo uma notícia ou uma reportagem, tá certo? Na notícia e na reportagem predominam os tempos verbais pretéritos e o uso de expressões de tempo e lugar. E aí eu queria chamar a atenção só para um detalhezinho importante, gente, com relação à notícia. Ele diz o seguinte, né, que predominam os tempos verbais pretéritos, ou seja, o passado. Mas aí uma coisa interessante da gente observar é que, apesar de, em uma notícia, nós termos a predominância de do tempo pretérito, no título da notícia, se você observar direitinho, o verbo que está aí, né, aliás, os dois verbos que estão aí no título da notícia, eles estão conjugados no presente do indicativo. Então, isso é uma coisa interessante da gente observar. Veja, Jornal de Manaus faz, manchete machista, e promete, retratação. Então, faz e promete são verbos que estão no presente. Então, por que isso acontece? Já que a notícia em si fala de um fato que já aconteceu. Isso é algo recorrente no gênero notícia e tem muito a ver com a função e o objetivo de uma notícia, né, gente? Normalmente a notícia, ela circula em jornais, né? A notícia é um texto, é um gênero jornalístico, da esfera jornalística. E os jornais, como vocês sabem, são recursos, são veículos de comunicação que são feitos dia após dia. Não é verdade? Todo dia o jornal ele é feito, as notícias elas se atualizam. Então a notícia, ela geralmente é um texto quente, como a gente chama. É sempre sobre uma informação recente, uma informação que aconteceu há pouco tempo, algo que aconteceu recentemente. Então o título no presente, tá? Os verbos no presente trazem um pouco mais esse caráter de algo atual. Tá entendendo? De algo que aconteceu há pouco tempo, apesar de o fato ter acontecido no passado. Tá bom, gente? Mas aí é um passado recente. E o título, ele traz um pouco mais esse caráter de atualidade do texto notícia. O presente do indicativo costuma ser usado no título para dar a sensação de que o fato acaba de ocorrer. Ele também pode ser empregado para descrever ações habituais. Normalmente o presente também pode ser usado para indicar ações que acontecem sempre. Beleza, gente? Então vejam bem, a aula de hoje ela é um pouco extensa, né? Porque a gente vai fazer uma análise minuciosa, né, dos gêneros e dos tipos textuais. Então, eu vou dividir essa aula em duas partes. Essa daí é a primeira parte, tá certo? Até o texto 2. E em seguida, vocês vão assistir a segunda parte para não ficar algo cansativo. E não se esqueçam de fazer as anotações de vocês, das dúvidas que vocês têm, para que eu possa mais para frente poder conversar e solucionar com vocês. Tá bom, gente? Então, é isso. Então, fiquem ligados aí e assistam a segunda parte do vídeo.